Hello, first grade. Tudo bom, primeiro ano? Como estamos? Tudo certo com vocês? So, let's go there. Olha só, vamos trabalhar já no polígrafo de número 7, tá? Então, finalizei aquele polígrafo número 6. Era só uma atividade, enfim, né? Comentei com vocês que tinham coisas ali que não eram tão relevantes para vocês. Então, vamos lá para o número 7, ok? E eu vou começar lá no número 7 já, não pelo começo, tá? Porque eu vou começar lá pela parte já da gramática, o que é mais interessante ali. O assunto que a gente tinha ali já foi debatido, que era sobre mudança climática e tudo mais. Teve até mesmo, teve a gincana, né? Então já foi bem discutido aquele assunto. Não vou retornar nele, tá? Então vamos falar sobre passado, passado simples, tá? Então algumas coisas são legais de serem retomadas, tá? Porque esse passado não é uma novidade, uma vez que já foi visitado lá no fundamental. Se não me engano, isso aqui é visitado no 7º ano, tá? Mas de repente faz tempo, né? A pessoa não lembra. Então vamos retomar, vamos lembrar novamente isso aí, tá? Vamos precisar da lista de verbos. Olha aí, ó, a lista de verbos de novo, tá? Então a gente falou no 7º ano, eu acho que no 8º também, tá? No 8º também, com certeza, no 8º também. No 8º eu tenho certeza, tá? E vamos utilizar a lista de verbos. Olha aí, ela aparecendo de novo, tá? Primeira coisa, quando a gente fala sobre o passado, é interessante falar que o passado fala sobre uma ação que iniciou no passado e terminou no passado. Então ela era verdadeira lá no passado e não é mais hoje, tá? Então se eu digo John was a good man, o John era um bom homem, quer dizer que ele é mau hoje, ou o John morreu porque não tá mais entre nós, não pode ser verdadeira essa situação agora no presente, tá? Então passado é isso, a ação inicia no passado e termina no passado, não continua até agora, tá? É isso. Outra coisa, nós temos dois tipos de passado: o passado regular e o passado irregular, tá? O regular é o primeiro que a gente aprende, que diz que a gente vai colocar ed no final do verbo. É um sufixo, então a gente adiciona ed ao final do verbo. Por exemplo, o verbo walk, que é caminhar, né? W-A-L-K, walk, caminhar, tá? Quando eu vou escrever no passado, eu boto ed no final, vai ficar walked, walked, W-A-L-K-E-D, ok? Então, a primeira regra dos verbos regulares fala que basta adicionar ed ao final do verbo. Mas, contudo, nem tudo é tão fácil assim na vida, nem tudo são morangos e flores e alegrias. A gente tem os verbos irregulares. Estes não seguem um padrão, então tu tem que olhar caso por caso. Por isso, o uso da lista de verbos irregulares, que daí a gente pesquisa na lista de verbos, vê se ele está lá na lista. Se ele está na lista, tem que escrever conforme está na lista, na segunda coluna, porque a segunda coluna é o passado simples, tá? E se não está, daí não estando na lista, é que tu deves colocar ed ao final do verbo, tá? Então, primeira coisa, a gente verifica se ele é irregular, olhando na lista de verbos irregulares. Depois, não tá na lista, então coloca ed, ok? Mas nem todo verbo que tem ed, nem todo ed, tá? Nem toda palavra que tem ed é necessariamente um verbo no passado, tá? Então, cuidado, cuidado, ok? Dá uma olhadinha na classe gramatical dessa palavra, tá? Como eu disse, a gente vai começar na página 8, tá? Diz lá Simple Past. Okay, so John Steinbeck was a famous writer who wrote about the poverty and desolation of rural farms workers in the U.S. during the Great Depression of the 1930s. Então, o John Steinbeck era um famoso escritor que escreveu sobre a pobreza e a desolação das áreas rurais dos Estados Unidos durante a Grande Depressão de 1930. Daí tem um pequeno pedacinho, né, começa com 3 pontinhos, ele tem um pequeno pedacinho, né, que eu vou fazer até leitura com vocês, mas deste pequeno pedacinho é a nossa primeira atividade, tá? Nessa atividade aí, página 8, tá? Polígrafo de número 7, vocês devem sublinhar 10 verbos do passado. Como é que eu vou adivinhar isso, teacher? Primeira coisa, verbos com ed, você já tem uma ideia. Pode perguntar, pode dar uma olhadinha naquelas palavrinhas que terminam com ed, verifica se é verbo.
People lembra da estrutura de frase, normalmente assim, ó, em inglês, né? Sujeito, frases afirmativas, claro. Sujeito, verbo, e daí tem os complementos. Então, tu tem sujeito, verbo, e daí na sequência o complemento, tá? Normalmente é essa a estrutura. Então, olha com carinho se a palavra que tu pegou lá com o ed, por exemplo, já é uma boa dica, se ela realmente é um verbo, se ela faz uma ação, né? Se é verbo, ok? E verbos irregulares, vou ter que olhar a lista. Sim, vai ter que olhar a vista, tá? Então, olha lá, sujeito, a próxima palavra tem que ser um verbo, então verifica se é um verbo irregular do passado, tá? Tu tem toda a internet aí para pesquisar e olhar se esse verbo é um verbo do passado ou não, além da lista de verbos, tá? Então, utilize o que vocês têm de tools, de ferramentas para ajudá-los, tá? Então, diz lá no pedacinho que vocês farão a busca pelos verbos irregulares. The bank house was a long rectangular building. O celeiro era um prédio retangular e longo. Inside the walls were whitewashed and the floor unpainted. Dentro, as paredes eram pintadas de branco e o chão sem pintura alguma. In three walls there were small square windows. Entre as paredes haviam janelas quadradas pequenas. And in the fourth, e na quarta parede, a solid door with a wooden latch. Então, uma sólida porta com um extrato. Against the wall were 8 banks. Contra as paredes haviam 8 banks, which 5 of them made up of blanket. 5 deles feitos com cobertores. And other 3 showing their burlap ticking. E 3 deles mostrando algum burlap ticking. E muitos deles um pano de juta, que é um tecido bem usado lá para fora, né? na área rural, tá? The wood latch raised. O trinco se ergueu. The door opened and a tall, stoop-shouldered old man came in. A porta se abriu e apareceu um homem alto, de ombros largos e velho. He was dressed in blue jeans and carried a big plush broom in his left hand. Ele estava vestido com uma calça não, em azul e carregava uma grande vassoura na sua mão esquerda. Okay? Behind him, George, and behind George, Lenny. Atrás dele, George, e atrás do George, Lenny. Ok? Esse é o pedacinho que vocês devem procurar os 10 verbinhos no passado, sublinhá-los ou circulá-los, como vocês acharem melhor, tá? Daí eu desci um pouquinho mais ali, tem um quadrinho verde, tá? We first met in 2008. Nós nos encontramos pela primeira vez em 2008. Met é um verbo no passado. Verbo irregular, ele não tem ed, tá? Então, no presente ele meet, M-E-E-T, e no passado ele é met. Como é que eu sei isso? Porque tá escrito lá na lista de verbos, né? Inclusive, é uma boa que vocês consigam decorar os verbos lá da lista de verbos, né? Seria o ideal, ok? Para não precisar ficar olhando toda hora. Se tu não sabe ele decora, vai lá, lança a mão da tua lista, olha uma vez, olha duas, até conseguir saber a maior parte deles. People, e daí a gente vai lá para a página 9, tá? Ele explica na página 9 como usar o ed para os verbos regulares, quer dizer, verbos que não estão na lista de verbos. Como é que eu saio botando só ed na frente deles? Aliás, no final, né, porque é sufixo. É só isso? Not exactly, não exatamente isso, people. Cuidado, tá? Por exemplo, os verbinhos que terminam com a letra E, como o verbo love, né? Tu bota só o dezinho, tá ali no exemplo, tá? O primeiro verbo é love, né? Então é só botar o dezinho. O E já tá ali, não fica com 2 Es, tá? O verbo plan, consoante, vogal, consoante, é uma única sílaba, tá? É importante isso, tem que ser uma única sílaba. Plan, dobra a última, porque tem consoante, vogal, consoante no final. A última letra vai duplicar antes de tu colocar ed. Então fica planet com 2 N's, tá? O meet foi o mesmo, ok.
Tem verbos que é só colocar ed. Ah, cuidado com o y. Ó, o y é sempre bom a gente cuidar, tá? Verbo que tem vogal e y. Vogal e y é só botar ed. No problem, tá? Play, play it. Tranquilo. Agora, se tu tem consoante, quer dizer, não vale a E e a U, né? Se tu tem consoante e Y, daí tu tem que trocar o Y pela letra I para depois poder botar o ED, certo? That's it. That's it then. Deixa eu ver aqui. Daí fala do som. Vai para os verbos irregulares. Eu não vou trabalhar a forma negativa e interrogativa hoje, tá? Não me interessa trabalhar isso hoje, porque eu prefiro que seja um pouquinho mais devagar e que vocês consigam compreender melhor, tá? Então, eu vou pedir, além daquele exercício lá na página 8, que é circular, né? Eu vou pedir também o exercício ó, cuidado, people, não é tudo, tá? Eu quero página 11, o exercício de número 2. O exercício de número 2, vocês têm que completar aquele textinho todo com verbinhos no passado regular, tá? É passado regular, então é fácil de fazer, tá? E não tem mistério, né? É tudo afirmativo, eu só quero afirmativo. Hoje eu não vou trabalhar negativa nem interrogativa, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, é isso mesmo. Então vamos ficar só com isso de exercício hoje. Certinho? Foi mais uma aula assim pra gente retomar mesmo o passado simples. Próxima aula, já aviso, vamos trabalhar passado simples regular e irregular na afirmativa, negativa e interrogativa, daí todas as formas. Hoje fiquei somente com afirmativo. Certo, amados? Kisses for you. Bye, bye.